Ora, sejam muito bem-vindos de novo ao Barrete, o podcast que volta sempre. Já lá vai um tempinho, é verdade, mas lá nos conseguimos reunir os três. Vimos um filme daqui, que não consigo agora tocar na orelha, mas vamos falar precisamente sobre The Power of the Dog, um filme disponível na plataforma da Netflix. É realizado pela Jane Campion e estrela no elenco personagens, ou neste caso atores, personagens que eles interpretam, como o Benedict Cumberbatch, a Kristen Dunst ou o Jesse Plemons. E para isto, para me ajudar a falar sobre este pequeno filme, pequeno grande filme, western, que conta a história de Phil Burbank e do seu irmão George Burbank, que tem aqui uma espécie de desavença ou maneiras de estar na vida bastante diferentes, mas que vão muito além da história simplesmente das suas vidas. Tem aqui o Tiago e o Bernardo. Meus caros, como é que estão? Fortes. Bem. Estamos fortes. Já lá vai um tempinho, não é verdade? Fortes e prontos. Será que ainda conseguimos falar de cinema? Será? Vamos descobrir, não é? Bem ou mal. Vamos descobrir. E vamos descobrir muito bem. E vou começar já por um de vocês. Já sei, opa, eu não quero que há responsabilidades para o meu lado também. Já não sei muito bem fazer isto. Mas lanço aqui já um mote. Aqui o nosso personagem principal, este cowboy, Phil Burbank, realmente tem uma personalidade muito distinta, não é? Ou digamos que o filme é muito demarcado pela sua personalidade e tudo o que isso envolve e os acontecimentos que acontecem à sua volta ou explotados por ele e toda a gente que está relacionada com esta narrativa. E se calhar Tiago, diz-me o que é que tu pensas sobre isto, ou a importância do próprio filme na história, portanto não revelando a história, mas dando aqui um mote para o que é realmente este Power of the Dog. Ok. O que eu acho sobre este filme é que tem uma riqueza contemplativa forte e eu acho que consegue atingir pontos humanos e sentimentais e emocionais também, muito enriquecedores para o espectador. E eu penso que tem uma história que do princípio ao fim está muito bem articulada na sua mensagem, apesar de ter um ou outro, portanto, uma outra surpresa em termos de plot twist, mas o que eu acho é que o filme, em termos de mensagem, narrativa e o sumo intelectual do filme é forte, porque tem uma narrativa, a meu ver, bem construída à volta de personagens que, umas mais do que outras, têm personalidades que nos portanto, convidam a estar interessados na narrativa e na história. No entanto, o que eu acho é que o filme é pouco ambicioso e a dado momento não se consegue reinventar. Ou seja, o que eu acho é que a narrativa deste filme é linear demais e o filme torna-se, ou melhor, poderia ter sido ainda melhor se tivesse arriscado mais, portanto, na sua profundidade. O que eu quero dizer com isto é que acho que é um filme demasiado focado na sua mensagem e que se calhar é por isso que a mensagem, a meu ver, até resulta bem, sendo um filme pouco ambicioso, na minha opinião. No entanto, nós somos críticos e analistas e eu penso que como um todo é uma obra que cai uns degraus precisamente por se manter muito na mesma linha durante bastante tempo e sinceramente acho que falta alguma, portanto, falta a este filme cenas inolvidáveis do ponto de vista emocional. Sim, dramático e emocional. E eu acho que isso não torna a história vazia de todo. Ou melhor,
torna a história, se calhar, um pouco vazia e não tanto o que nós conseguimos extrair dela. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, neste filme, o que tu consegues extrair, que tu consegues Tu extrair achas que dele... o filme é rico, mas que não entretém assim tanto? E sim, o que eu queria dizer era um bocadinho isso, que é a experiência do filme é pior, ou, melhor, ou por outras palavras, o que tu consegues retirar do filme é superior à experiência do filme per si, mas ainda assim, acho que o filme, ou a riqueza do filme, poderia ser muito maior, ou o filme tornar-se muito mais completo, se fosse mais universal, digamos assim, não é tanto universal, mas mais multifacetado naquilo que toca. Acho que é um filme demasiado focado e pouco ambicioso, em certa medida. E eu vou-me ficar por aqui porque eu acho que depois, em território aberto, isto irá fluir melhor. Isto depois, abrindo as cancelas, os animais vão se soltar, o cão Vamos vai sentir ladrar os e depois é poderes que vai dos ser. cães. Agora que vai Mas a crítica fundamental é mesmo essa, que é, a meu ver, um filme certo. com uma boa profundidade, mas que, a meu ver, podia ser muito melhor se fosse mais ambicioso e não demasiado linear, do início ao fim. E também a questão do lado dramático. Ok. Então sim. finalizo só para te pedir um adjetivo à atuação do Benedict agora neste filme. Ok. Um objetivo. Adjetivo. Um adjetivo, sim. Ok. Eu acho que a interpretação é bastante boa e ele... Ok, Que grande adjetivo, Tiago. ok. Pronto. Estamos só a começar. Estamos Só, só a começar. só Isto pediste estamos um já a adjetivo. arrancar. Mas pronto, eu acho que é bastante Sim. boa, mas também não me surpreende, porque o ator é, a meu ver, é um ótimo ator e, Ok, sim. e eu acho que, obviamente, que é a prestação... Não esperavas menos que aquilo. Em certa medida não, mas se calhar eu estou a enaltecer demasiado a interpretação dele, porque, a meu ver, o filme como um todo deixou um bocadinho a desejar para eu considerar este filme uma obra-prima ou um excelente filme. Muito bem. É uma obra-irmã. Ou irmão. Só. Sim, Então, se assim mas é a minha opinião, obviamente. claro que sim. E Obviamente. qual é a tua opinião, Bernardo? Eu acho engraçado porque aquilo que o Tiago disse é as razões que o Tiago enumerou para criticar o filme, eu acho que estão na base daquilo que o tornam poderoso. Utilizando aqui um adjetivo que está no título do próprio filme. Porque a sua falta de intensidade dramática está compensada através do quão absorvente a narrativa é na sua capacidade de ser subtil e de nos envolver na teia das relações através de pormenores e através de pormenores como gestos, como o passar de um cigarro, como Cordas. um assobio, como cordas Podem ser que fatais. podem ser fatais. Vai estar E genial. sim, e lá está. Estamos no âmbito de um western, Genial certo? QB. Mantemos aqui a... Na segunda parte, Na segunda parte podemos sim. falar Desculpa com mais à interromper, Bernardo. vontade, sem problema. Mas sim, eu acho que é um filme que na segunda parte pode ser mais, pode gerar uma discussão mais dinâmica, mas para já, eu entrei aqui já na dimensão psicológica da história, portanto acho que é bastante subtil. Acho que o que acontece a algumas personagens no final da história é bastante simbólico até para o género no qual estamos inseridos, porque acho que Jane Campion está aqui a fazer um comentário sobre os westerns e a evolução dos westerns e automaticamente entra aqui a característica da masculinidade e aquilo que interpretamos como o arquétipo de uma personagem heroica de um típico filme western dos anos 40, dos anos 50, e depois quando foram reinventados, mantém-se sempre uma perspectiva de uma carga de masculinidade
tóxica que aqui é desconstruída no The Power of the Dog. E com isso vem um erotismo inesperado, que eu acredito que está de tal modo intrínseco na fábrica da história, da narrativa e nos comportamentos das personagens, que aquilo que o filme peca em drama compensa através desses pequenos, digamos que, nuggets virtuosos de narração. Porque o filme não é pesado em termos de história, mas a forma como consegue, durante 2 horas e 6 minutos, entreter por meio desta dispersão de pormenores, acho que é muito interessante. Ainda que eu também tenha achado em certos momentos que o filme pecasse por ser um pouco mais vagaroso, ou por estar tão dedicado ao detalhe que acabamos por não ficar tão, não digo interessados, mas queria. Ok, já utilizei aqui a palavra erotismo, vou continuar nesta linha. Não ficamos muito excitados com a história, porque ela está a andar a um ritmo que é, como disse há pouco, bastante vagaroso. Mas, para compensar também essa questão, temos uma fotografia absolutamente belíssima, que a certas vezes faz até recordar o There Will Be Blood. Portanto, a paisagem arenosa, as montanhas, todo o território, conseguimos sentir o calor, conseguimos sentir o próprio cheiro e o suor. Aqui são um aspecto que vamos buscar ao Phil. Portanto, toda essa dimensão mais sensorial é aqui também captada pela Jane. E depois a música do Johnny Greenwood, que é um compositor fabuloso e que cada vez mais vai estar na berra, vai ser é cada vez mais um compositor obrigatório em termos de mais composições mais modernas, porque ele é bastante versátil. Portanto, ele tanto faz composições delicadas e intensas como no Phantom Thread, como consegue captar aqui no Power of the Dog sentimentos mais melancólicos e que estão em congruência com a insatisfação das personagens. Portanto, aqui as cordas dele estão incríveis e acrescenta uma banda sonora muito ativa, e isso acrescenta uma dimensão de entretenimento que lá está, que o filme pode dar um pouco mais coxo dessa parte, mas essa dimensão está cá do entretenimento. Sim, Diogo. Viste o Spencer, não viste? Vi. Fabuloso. Aliás, prefiro a banda sonora do Spencer à banda sonora do The Power of the Dog. Portanto, músicas como a Crucifix, mas acho que também captam as ansiedades da Princesa Diana são de uma duas forma obras completamente distintas. Sem dúvida, eu só mesmo queria enaltecer aqui, porque foi uma das coisas que também chamou muita atenção a banda sonora e este compositor, porque realmente tanto o The Power of the Dog, a soundtrack, como o Spencer, mas aí se calhar até, por exemplo, a nível do gosto pessoal, compraria mais rapidamente a do Spencer, são 2 álbuns ou 2 bandas sonoras. Por exemplo, comprar um CD ou vinil, em separado tu ouvis aquela peça, fala por si. Portanto, mesmo não tendo o filme por trás, aquilo é uma obra por si só. A música em si consegue ser ali um trabalho por si só, fala sozinho. Muitas mas vezes estar no meio... isso acontece, o que é extraordinário, obviamente. Sim, eu penso que isso dá sempre outra dimensão aos filmes, não é? E aqueles grandes clássicos, como muitas coisas do Spielberg ou do Cameron, não é? Com compositores como Morricone ou John Williams, quer queiramos, quer não, dá outra dimensão às coisas. Eu não imagino, por exemplo, ver o Harry Potter sem a clássica soundtrack, apesar ou no Nolan, obviamente, não é? Por exemplo, exato, ou o próprio Star Wars, não é? Quer dizer, a componente musical nós já adquirimos, vamos por adquirir essas coisas, mas... Eu, por exemplo, valorizo muito mais as composições do Johnny Greenwood do que, por exemplo, as do Hans Zimmer. O Hans Zimmer é interessante no que faz do ponto de vista bombástico. É mais instrumental, não é? Também. Mas não, para mim não é tão intrínseco, tão é mais ambiental. rico, nem é tão
motivador atenção. como as composições do Johnny Greenwood. Também Tocaste- a tipologia de filme que faz também é distinta. Ok, certo. Mas para mim é mais interessante a versatilidade e o poder de composição do Johnny Greenwood do que propriamente de artistas como o Hans Zimmer. Sim, eu entendo isso. Só para fechar isso, mas deixo aqui uma parte mesmo para quem nos está a ver e a ouvir, que o Hans Zimmer, que agora foi responsável pela banda sonora do Dune, posso-vos garantir que ouçam a obra, até porque essa obra foi dividida em 3. Tu tens uma obra dedicada só para o Dune, tens uma obra dedicada ao scrapbook e tens uma obra dedicada também a outra parte que também não está, digamos, apresentada em banda sonora, mas portanto do Dune ele extraiu 3 trabalhos, que é tudo uma música drone e ambiental, mais dark, mais profundo. Claro, para quem gosta disso, se calhar podem não se identificar, mas garanto-vos, e eu que já vi o Dune, o que o Hans Zimmer produziu para esse filme e naquela forma de trabalho, naquele ambiente obscuro em que ele estava, porque ele quis mesmo captar o som do Dune, ou da Duna, digamos assim, traduzido para português, em uma entrevista que ele deu, ele produziu muito mais e as obras são muito mais, ele ofereceu e deu muito mais, criou muito mais do que o filme, digamos, apresenta. Portanto, fica só aqui um à parte. Portanto, às vezes também é preciso ter atenção. O que certas prova, obras, mais uma vez, quantidade não é qualidade. Não é, mas ali eu já ouvi as 3 e garanto que para quem gosta, atenção, para quem gosta daquele estilo, é muito, muito bom. Mas O filme e acompanhado com a música do Hans Zimmer, perde valor por causa da música dele, porque chega a ser completamente overpowered. Pá, é exagerado, é absolutamente é exagerado. Ele está a tentar e também é uma interpretação bastante literal, porque aquilo que está a acontecer no ecrã é grandioso e ele está a tentar dar match com os decibéis da música. E para mim é uma interpretação completamente desinteressante e literal daquilo que pode ser a abordagem de uma banda sonora. Mas aí, Bernardo, se calhar atribuo mais culpas ao engenheiro de som do Dune, que nas horas e horas de música que ele produziu, o Hans Zimmer, escolheu as partes mais pomposas, digamos assim, com muita percussão, que eu estou a lembrar-me de certos planos, e acho que dou-te razão nisso, e acho até um bocado desnecessário, porque foi a edição que correu mal e não propriamente as criações, porque havia eu muito também mais... concordo com o Diogo. Acho que Havia não é uma muito crítica mais, justa para com o Hans Zimmer. Há mais, o artista Hans Zimmer criou coisas muito mais interessantes para aquele filme. Mas eu também não sei como é que funciona muito bem essa questão. Agora, sim. Olha, mas que muita coisa não correu bem, que muita coisa não correu bem no Dune, acho que é Mas não estamos a falar do Dune. Vamos ver, olha, entramos aqui o The Power of the Dog é fixe, The Power o of filme, the não é? Dog. Mas, Bernardo, tinhas acabado a tua crítica à parte da banda sonora. Querias acrescentar mais alguma coisa? Não, porque acho que capta muito bem a melancolia e insatisfação das personagens e também está bastante condizente com toda a atmosfera do filme. Acho que acrescenta uma dimensão ao filme em vez de tentar apenas misturar-se com ele ou acompanhá-lo. Acrescenta. Okay. E aqui, novamente, um elogio ao Johnny Greenwood, que seja reconhecido nos Oscars, sim, se possível pelo Spencer. Se bem que também fez o score do novo Paul Thomas Anderson, que ainda não vi. Portanto, o Pizza. Exatamente. Portanto, estou à espera de ser... É ele que faz isso é incrível. Ele num ano tem 3 trabalhos brutais. Quer dizer, pelo menos a nível de filmes, são filmes fortes. Já viste o último do Paul Thomas Anderson? Não, mas okay. Eu já cheirei a crítica. Pouco, mas já cheirei. Fogo. Ok, vamos lá ver então. Pronto, mas avançando, podes falar, Diogo. Mas só uma coisa, e em termos de críticas, Bernardo, que não tens nenhuma crítica a assinalar sobre... Tenho. Okay. Não, imagina, tu referes que o filme é dramaticamente pouco impactante. E eu concordo. Eu acho é que há um lado compensatório que fortalece o filme em vez de o enfraquecer. Por muito que concorde contigo no aspecto de que podia ter... podia ser mais impactante, se bem que é difícil atingir aquilo que a Jane Campion consegue neste equilíbrio
da subtileza com imagens e interpretações poderosas, é por si só um feito. Depois também entra aqui um pouco do meu gosto pessoal e daquilo que eu Claro. não gosto de entrar muito no trabalho das expectativas, porque eu tento isso com o mínimo de expectativas possíveis. Nem tento projetar, ou seja, se não é aquilo que eu quero ver, não gosto. Não, acho que isso é uma maneira errada de pensar. Agora, acho que o filme pede poder ao tomar as decisões que toma, dramaticamente falando. Mas compensa com a subtileza. E com algo que irei dizer mais para a frente em spoiler. Muito bem. Muito bem. Diog. Querem saber o que é que eu digo? Boa. Sim. Sim, sobre o score do Dune, se faz Isto é favor. engraçado. Isto quando se é apresentador, depois temos de esperar. Então, querem que eu diga alguma coisa? Não, olha, eu vou um bocado mais na tua linha, Bernardo. Gostei muito da Power of the Dog, realmente encheu umas medidas. Compreendo a 1000% o que o Tiago também quis dizer, porque penso que às vezes ou nós gostamos de analisar as obras, às vezes é penoso darmos uma opinião ou falarmos sobre uma certa obra e realmente reconhecer que ela é muito boa, mas não é muito o nosso estilo. Pá, às vezes há coisas que não funcionam muito bem. A forma como certas mensagens são passadas não é tão atraente para nós, ou certos filmes, certos temas, nós gostamos que tenha essa tal dose de entretenimento, porque também, no fundo, o cinema é também parte de entretenimento, apesar de ter outras obrigações. É entretenimento, assim como é a música, ou como é as séries, ou até mesmo uma pintura, podemos considerar. Às vezes falta isso, compreendo que aqui não tenha estado tanto ao teu gosto, Tiago, mas pronto, acho que os três concordamos que realmente é uma obra muito bem feita, este Power of the Dog. Isso sim. E eu concordo, mas pronto, felizmente foi uma experiência mais como o Bernardo também a descreveu. Eu gostei muito, acho que a nível de fotografia realmente está brutal, portanto, vocês já tinham comentado comigo isso, assim ao de leve, e confirmo, realmente a nível de paisagem, aquelas montanhas e depois o contraste com as planícies, não é? Portanto, os Estados Unidos naquela zona tu tens planícies, mas depois tens aquelas montanhas. Realmente a Jane Campion conseguiu muito bem captar isso, ou quis dar importância a isso, porque o mérito também irá, claro, também para a direção de fotografia do filme. Acho que foram bastante competentes. Por norma, também gosto muito de westerns, portanto, também via isto com alguma. Estava algo ansioso, ou o perceber realmente que as primeiras críticas que surgiram na internet sobre este filme eram muito positivas, também me deixou com algumas expectativas e sim, foram correspondidas. Eu penso que a atuação do Benedict Cumberbatch está realmente divinal. Um bocado também, Bernardo, como tu comentaste, é um ator que já tem os seus créditos, também já fez personagens que eu realmente gostei muito. Eu acho que ele é muito competente, trabalha muito bem, e aqui demonstrou outra vez isso mesmo, com um personagem com muita alma, uma alma diferente ou conturbada. Portanto, eu acho que aqui a nível de Com muita character. alma ou com pouca alma, neste caso. Né? Não, mas É personagem. neste caso eu considero que o pouco é muito. O Sim, pouco sim, é sim, muito. sim, É sim. um bocado depois agora ir também ao encontro do que o Bernardo comentou, que é a questão dos pormenores. Isto é um filme que fala muito pelos pormenores. E uma coisa que eu acho muito positiva é que a Jane Campion escolhe as coisas, ou a nível de gravação, ela dá realmente atenção a esses pormenores. Portanto, a forma como tudo é gravado é realmente a pensar nisso. Não é Isso deixado. ao acaso. Força. Estava aí uns barulhos, desculpa. Pronto. Portanto, acho que cumpre muito bem. A história é mais separada, é verdade, mas eu penso que funciona porque tem este lado um bocado mais ambiental, ou uma coisa que tem de ir indo com o flow, e depois como é a tal questão das pequenas coisas, ou os pequenos pormenores falam muito alto, eu penso que consegue ocupar os buracos que parece que ficam aqui. Portanto, para mim eu vejo isso como um entretenimento. É um entretenimento diferente, mas eu penso que funciona. Claro, também acrescido, porque também já falaste, Bernardo, da banda sonora, do Johnny Greenwood, que também tem uma escolha de temas bastante acertada para preencher ou para aumentar, digamos, a intensidade de certos momentos.
ou certos momentos ou transições, onde por vezes só temos os planos de trás, portanto, sem dizer propriamente alguma coisa, sem haver algum desenvolvimento concreto na história. Eu penso que os diálogos também são bastante interessantes e, em suma, portanto, para se tentar alargar muito e podemos explorar certas situações na parte com spoilers, eu penso que é um filme muito bem conseguido, porque tem todos estes ingredientes que, para mim, dentro do que é um filme western, dramático, consegue complementar isso tudo com a pitada de surpresa, digamos assim, ou de o ser diferente do clássico western, que é personagens, uma em particular, duas em particular, digo, muito especiais. Ou a sua forma de estar no mundo é diferente da pessoa comum ou das pessoas que o rodeavam naquela pequena vila, digamos assim. Tendo em conta as expectativas da altura. Principalmente isso, sim, aquilo passa-se anos 20, meados dos anos exatamente. 20, E 1926, se não me engano. E é interessante porque está a fazer também ao evocar o passado, está também a fazer um comentário sobre o presente. E principalmente sobre o género do western e essa evolução. Já comento um bocadinho mais sobre ela. Temos um contexto social e histórico, isso não foi posto de lado, mesmo não seja muito a bater nessa tecla, mas realmente esse contexto eu penso que é dada a devida importância e bem feito. A caracterização também eu penso que está muito bem feita, nada de extraordinário, mas bem feita, até porque o espaço onde aquilo se passa, a maior parte do filme, é um espaço relativamente, não interpretem mal, mas fácil de gravar. Sim, pronto, se uma pessoa for a dissecar um bocado estas coisas, é diferente. Foi na Nova Zelândia. Isso por acaso não sabia. Isso não sabia. Mas falo só no que é o espaço, pronto. Eu vou confirmar. Sim, mas imagina, isso... O que é que queres dizer com isso? É diferente teres uma gravação onde os personagens andam por vários locais, onde a história se desenvolve por vários locais, onde até, e permitem, ou alguns locais até exigem que a gravação seja um bocado até arriscada, portanto, está-me a faltar aqui a palavra. Sim, eu entendo isso, mas eu acho que isso não significa que não tenha... Que seja desvalorizada por causa disso. Eu sei que não estavas a desvalorizar. Não, pois é isso. Eu não quero desvalorizar, mas... O que estás a dizer é que gravar na Nova Zelândia as paisagens são tão bonitas e que... também a nível de fotografia não tem dúvidas nenhuma que ajuda. Que é fácil apontar a câmera e dizer... Audaz, está-me a faltar a palavra, da audácia. E a grande metáfora do filme, não é? Que resultou no título do filme, que é também uma extensão do teu fundo, não é? É sim, o poder deste menino. Já podemos falar um bocadinho de interpretação mais à frente. Sim, exatamente. Sim, mas... Aliás, eu sugeria notas e avançarmos e nem fazíamos pausa. Era assim à bruta. Achas? Acho que sim. Precisava de um bocadinho de água para a minha. Bora lá então. Podes ir buscar, ninguém impede. Notas. Tiago, diz primeiro a tua, pronto, para seguirmos também. 3 estrelas em 4, porque lá está, acho que a substância deste filme... lá está, eu não discordo muito do que vocês dizem de bom. Simplesmente eu acho que para dar aquele salto, ou para as 3 estrelas e meia ou 4, faltou aqui qualquer coisa. Não necessariamente em termos de entretenimento, mas eu acho que o filme é linear demais. E não é que não haja filmes lineares que mereçam 3 estrelas e meia ou 4 estrelas. Eu acho que, como um todo, o filme torna-se pouco audaz precisamente por isso. Porque é muito linear e pronto, não me quero estar a repetir. A minha crítica principal é essa e é por isso que dou 3 estrelas. Bernard. E é uma boa nota, atenção. É uma boa nota. Eu, se olhar para aquilo que foi o filme mais mediático da Jane Campion até à data, que foi o Piano, eu gosto mais do The Power of the Dog do que do Piano. Portanto, por isso e enquanto crítico, eu
ter que reconhecer aqui uma série de fatores que estão a trabalhar imensamente bem a favor do filme, eu dou 3 estrelas e meia. Embora o meu entusiasmo face a outros filmes que tenho visto este ano não esteja tão a par com o que eu senti no Power of the Dog. Acho que é um filme mais forte quando tu refletes sobre ele pós-visualização do que durante a visualização. Talvez. E acho que a discussão enriquece o filme, porque há aqui muitos pormenores que podem escapar ou que podem ser tão suaves que não conseguimos senti-los durante a visualização, mas quando estamos a montar o puzzle do filme, dos seus significados, da sua envolvência e dos suas componentes, até isoladas, e depois a forma como se integram numa só história, e uma história deste calibre, o filme ganha com isso, enriquece. Portanto, sim, 3 estrelas e meio. Aceito plenamente isso. Que remédio. Então, Não, assim, aceito no sentido eu vou de... apontar que o Tiago autoriza que eu... Portanto, 3 estrelas e meio. Está gravado. Está gravado. 3 estrelas e meio. Não. Power of the Dog. Não é questão de aceitar em termos de permitir. É que respeito a tua opinião e até... Obrigado pelo respeito. Sinto que... Não é que não respeito sempre, mas sinto que faz sentido e que lá está, que se calhar esta minha opinião seja também uma opinião fresca, digamos assim. É muito importante respeitarmos isto tudo, a opinião dos outros. A única vez, desde que fazemos este podcast, que eu não respeito de toda a opinião dos meus colegas é no She Dies Tomorrow. Isso acho que é um bom filme. Que é um bom filme. Péssimo, é um bom filme. Onde nunca se irá perceber porque é que estes senhores conseguem dar uma classificação positiva e a grande parte dos críticos, portanto aconselho a verem o filme para perceberem que aquilo, enfim, não é nada. Chegou a altura de eu classificar este Power of the Não Dog. é nada. Portanto, Jesus, Tiago, assim a matar. é logo, Tiago. Espero que respeites a minha opinião, mas juntando tudo, o meu entusiasmo pelo filme, que isso penso que conta, e todos esses aspectos técnicos, ou o que eu mencionei agora na minha intervenção, não consigo não dar mesmo as 4 estrelas, 4 em 4. Para mim, arrisco mesmo a dizer que será o melhor western deste ano, a não ser que haja aí outra coisa que me surpreenda bastante, mas como western... Pai, 3 ou 4. Está bem, pronto, não é o género realmente mais batido ou que mais se produz neste momento, mas seja como for, do que se faz, eu penso que o Power of the Dog é realmente o melhor dentro desse género. É muito completo em vários sentidos, a meu ver. Poderá não ser um filme totalmente perfeito, é verdade. Portanto, as 3 estrelas e meio também nunca iriam mal, percebo perfeitamente a tua nota, Bernardo. Mas eu gosto, por vezes, também acrescentar este lado mais pessoal, porque é isso, temos também as notas mais pessoais. E a meia estrela, pelo menos, também eu penso estar relacionado com isso e com esse meu entusiasmo. Foi um filme em que eu não necessitei pôr pausa em nenhum momento, nem que seja para ir buscar um copo de água ou só para ver que horas são. E isso também, para mim, pelo menos, conta bastante. Portanto, mesmo com uma estratégia mais vagarosa ou essa tal linguagem mais sutil, eu penso que funciona perfeitamente e dou 4 em 4 e não me arrependo. E é isso. Muito bem. Muito bem. Então vamos avançar assim para... Assim sendo, vamos avançar. Por acaso, para a em parte com termos de spoilers. subtileza, agora estava-me a recordar aquele filme da Kelly Reichardt, do Meets qualquer coisa. Da Kelly foi nós First Sim, Cow. exatamente, que é o Meets Cut Off. Portanto, acho que em português é O Atalho, que também é um western, que também tem sensibilidades muito próprias e também tem um ritmo vagaroso, mas também é um filme de jornada, é um filme de... não tem características que tocam aqui no The Power of the Dog, por ser um western que também opta por ter todo um ritmo mais deliberado e uma componente de art house um bocadinho mais acentuada, digamos assim. Mas pronto, vamos então para spoilers. Agora, os westerns têm uma certa tipologia e alguns deles mais modernos
estão a olhar para aquilo que foi feito e conseguir aproveitar ângulos e desconstruir o género e desconstruir arquétipos e conseguir formar novas histórias interessantes e fazer comentários sociais bastante pertinentes à custa disso. Portanto, acho que é importante também olharmos para estes géneros que estão a ser menos desenvolvidos no cinema, já não é o popular, e que há realizadores que estão a conseguir olhar para eles e reinventá-los. Portanto, acho que é mais um dos méritos, sim. Sim, é importante, porque tenho a impressão que muita gente ainda associa o estilo westerns a cowboys aos tiros. E pouco Exatamente. Mais. E era Portanto, isso que... Diogo, e é isso, se me permitem, essa ideia dos cowboys aos tiros, e agora já entrando em spoilers, ok? Foram avisados. Portanto, a personagem principal falece no fim. Portanto, bate com a bota, e aqui é apropriado porque eles andam de botas. Bateu a bota e falece. E aquilo é simbólico de uma progressão no género, porque ele representa ali uma masculinidade frágil, certo? Uma masculinidade que esconde ali uma homossexualidade, uma possível homossexualidade que nunca é expressa, mas é sempre subentendida e está de várias formas. De várias formas. E o facto de ele morrer no fim representa quase que o fim de uma era de um certo tipo de personagem do western. Aquela personagem que era o badass, o tipo isolado, que andava de cidade em cidade e que sacava muito facilmente da pistola. Tipo os filmes do Clint Eastwood, né? Exatamente. Portanto, aqui o nosso Phil está a representar esse típico herói ou vilão, dependendo da abordagem e do filme, do western. E aqui ele está a ser, essa figura literalmente morre, sucumbe a um outro tipo de personagem que não é habitual nos westerns, mas que está em sintonia com uma abordagem moderna daquilo que pode ser um homem no século XXI. Alguém mais frágil, alguém com aptidões diferentes daquelas que naturalmente incutimos a um homem, alguém com vocações diferentes, portanto, isso está tudo a trabalhar no The Power of the Dog através das imagens, nunca muito através pronto, enfim. Quem está a ouvir em podcast não percebeu o que aconteceu. Desculpa, erro técnico. O Tiago viajou um bocado. Foi um erro técnico. O filme está a demonstrar isso tudo através de imagens. Portanto, está a ser um filme que é um filme e não uma história com uma narração com imagens. E, portanto, está aqui muito mérito nisso. Acho que é um filme que está até a contribuir para o género, não está só a ser mais um filme. E eu depois de dizer isto, quase que me apetece dar 4-4. Só que ainda assim. Ainda vamos a tempo. Mas ainda assim não acho que em termos de aproveitamento isto depois também fica ao encargo de cada um. Agora, tu falas dessa evolução simbólica, interessante, sem dúvida, mas também tenho de deixar-o à parte que, portanto, são capacidades diferentes, duas personagens muito diferentes, portanto, duas gerações diferentes, mas que realmente uma não é necessariamente melhor que a outra. São diferentes. Eu nesse aspecto gosto muito de ver as coisas como um equilíbrio, porque realmente há coisas na personagem do Phil em que realmente, sendo uma espécie de mestre para o Peter Gordon, que é interpretado pelo Cody Smith McPhee, e também eu penso que faz um papel excelente. E quando eu falei na parte, ainda sem spoilers, das duas personagens que eu realmente queria enaltecer, que para mim fazem o filme, é realmente o Phil e o George. O Peter. Portanto, até aqui o George, que é interpretado pelo Jesse Plemons, eu até esperava a certa altura que pudesse acrescentar mais um bocado, e aí, pronto, isso não acontece. Compreendo porquê,
faz sentido assim, mas também gosto do Jesse Plemons. Esperaria sinceramente que ele pudesse dar um contributo um bocadinho mais Que é casado com a significativo. Kristen Dunst na vida real. Isso não sabia, Ok, mas engraçado. interessante. Pronto, facilitou o roleplay, não é? E tem Ah, 2 filhos. Interessante. Não é o código, por Engraçado, acaso. engraçado, digo já. Eu adoro este contraste entre o Phil e o George e o Peter. Posso também ter aqui o nome, isto não está a ajudar. Entre o Phil e o Peter, porque a forma como a relação deles se desenvolve é muito peculiar. Porque aí está, tu tens essa figura badass, mas que vai amolecendo, ou no fundo, como foi sempre muito solitário. E desde o início do filme tu percebes que ele é uma pessoa que concluiu até um curso na universidade. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que intelectualmente é formada, uma pessoa inteligente, que sabe ter uma conversa. E isso também vem à baila quando o senador e os pais vão ao... O governador, portanto, o senador é diferente, ali, o governador, portanto, uma coisa mais local, vão jantar lá à casa, à propriedade. Tu percebes nessa altura que realmente ele é um bocado aquele poeta ou artista foragido, diferente de tudo e de todos, que não aparece, assim, uma personagem um bocado mística. E, portanto, não tem a ver necessariamente com ele ser um cowboy que o tomar banho para ele não é numa banheira. E o George, agora sim, George, quando até o confronta logo no início do filme, a perguntar se ele já tinha tomado banho naquela banheira, ele diz que não. Pronto, o Phil preferia ir para o seu rio, lago e pôr lama, não é? E de certeza que a pele dele se calhar até estaria bastante Ele até preferia saudável e não macia. tomar banho, né? Não, ele dava bastantes banhos, agora era uma coisa muito mais arcaica, não era? Era da altura em quando não havia nem água potável em casa, pronto, Primitivo. exatamente. Não, mas isto é a brincadeira quando ele decide não ir ao jantar porque lhe Porque disseram cheirava mal. que ele tinha que tomar banho antes e ele não quero Isso era tomar uma banho prova. e não Isso vou. é, novamente, ele... isto, portanto, em termos dos arquétipos, Ir ele contra Modern Times, contra não é? Portanto, exatamente a modernidade. não quer, Ele é a não quer personagem modernizar. conservadora do filme. Sim. Conservador em termos de ideias, daquilo que representa o macho alfa, uma masculinidade que atualmente é vista como tóxica, felizmente, mas que está representada numa época. E Sim. naquela época, em 1920, era, portanto, de certo modo, não digo que vulgar, mas que era uma personagem que, ao fazer aquilo, tendo em conta a profissão dele, não era chocante. Sim, e é por isso que eu adoro, nesse aspecto, eu gosto muito da dualidade da personagem dele, porque ele vivia de algo, digamos, para pessoas simples, algo no qual não era preciso qualquer tipo de estudo, apesar que hoje em dia, por exemplo, os Até agricultores que são sim, formados hoje em dia, ou nas exatamente. ciências biológicas, são pessoas com muito mais conhecimento e capazes de chegar mais Exatamente. longe. Antigamente isso não era assim, mas era uma pessoa formada. Portanto, eu até, se não me engano, acho que era na área das letras. Ali tu tinhas alguém que, mesmo esse lado não ter sido muito explorado no filme, ele era uma espécie de intelectual, ou tinha um intelectual bastante desenvolvido para a profissão que tinha, mas representava alguém, aí está, o macho alfa, o dono daquilo tudo, no fundo, não é? Porque ele é que tratava do gado e todo o espólio que os pais tinham deixado, não é? Ele era, digamos, o chefe da casa, e ele tinha uma postura a querer demonstrar isso não só para o seu irmão, depois com a questão da nova mulher ter ido para lá morar, e isso, claro, que também afetou bastante. Isso é um dos dramas do filme, apesar de eu não dar grande importância a esta história ou esta vertente. Eu sei que isso tem importância, pronto, é que é, portanto, a decadência mental da Rose. Eu penso que isto é uma coisa, é interessante de se ver, mas admito que a minha atenção principal não estava aí. Pronto, não estava aí. Sim, mas era só para demonstrar a malícia do Phil, portanto, e a incapacidade de aceitar as decisões do irmão. Sim, mas o Peter vem desconstruir isso. É isso que é muito interessante. Eu gosto muito Exatamente, neste tipo de exatamente. histórias. O Peter vem desconstruir alguém que estava, digamos, silenciado dentro dele, Veio dentro do filme. despertar. Exato, Veio despertar. despertou a curiosidade, despertou o tal desejo, não é? Portanto, algo Principalmente diferente que quando ele ele podia ser. percebe que o Peter consegue ver aquilo que ele também vê na montanha, que é o cão. Sim,
é logo o primeiro grande impacto. É isso mesmo, o cão que ladra ali, um cão que ladra. É muito interessante que até eu, só depois disso, é que comecei a também a prestar um bocado mais de atenção e realmente há ali um plano onde isso é notório e acho pronto. Não sei se é propositado ou não, mas está muito bem feito. A nível de produção, sem está dúvida. muito giro. E, Está muito e giro. é curioso o Bernardo enaltecer isto porque ele nota-se mesmo que há ali uma mudança de predisposição, quase como, epá, fogo, se este gajo consegue ver isto só tão subitamente de estar a olhar para isto, logo, imediatamente, que ele até pergunta mesmo, tipo, várias vezes, tu conseguiste ver isto logo à primeira? Não sei o quê, e nota-se claramente que há uma mudança de paradigma E está tudo, a emocional. palavra natureza, nós às vezes encaramos a natureza, nós chamamos da natureza, há a natureza e a natureza humana. E eles ali estão a olhar para um fenómeno natural, uma montanha, que ambos conseguem, que ninguém vê, mas eles dois conseguem. E isso impacta a natureza humana das próprias personagens. Exato. Que depois está relacionado com os motivos homoeróticos que perto do final do filme se começam a desenrolar, ainda que com uma subtileza extrema. Nunca é nada explícito ou enumerado, é uma subtileza que, se não estamos atentos, e aí o filme convida mesmo a uma participação ativa, porque se estivermos a ver o filme de uma forma passiva, passa-nos muitos pormenores ao lado, e eu acho que essa vai ser uma das fraquezas do filme neste ponto de vista de que muita audiência que está à espera de um bocadinho mais do fator entretenimento aqui a puxar, não o vai encontrar tanto. Ainda por cima vai. estando na Temos Netflix. que, exatamente, isto na Netflix, não está numa movie, não está numa Filmin, portanto, o tipo de público-alvo aqui da Netflix, o público-alvo mais abrangente, se calhar pode não estar tão desperto para captar este tipo de pormenores. Pronto. E isso sim, ao encontro daquilo que o Tiago estava a dizer, pode prejudicar o filme. Eu também admito isso, pode prejudicar o filme e lá está. Não sei se querem fazer mais algum comentário antes de irmos para as nossas Se calhar, recomendações. uma das coisas que eu queria, ou um plano, por exemplo, que eu adorei, uma fase, essa fase inicial do filme onde o Peter nos é apresentado, digamos assim, pronto, quando ele cria aquelas flores de papel, pronto, depois temos aquela cena no restaurante, quando o bando do Phil entra e tudo o que acontece. É interessante esse primeiro confronto, não é? Até porque isso molda logo o que é a relação entre os dois e depois quando o Peter vai viver lá para casa, não é? Como é que isso tudo evolui, portanto, porque tu já tens a base do que se passou logo no início do filme, portanto, o que acrescenta intensidade digamos, à relação destes dois, penso que é a relação vital do filme. Gosto muito depois de outro plano, que é isso que eu até gostava de saber a vossa opinião, que é um plano de aproximadamente 4 ou 5 segundos, em que após uma situação de stress, o Peter está, a forma dele relaxar é pegar naqueles arcos e começar assim a dançar. Engraçado. Aquilo Engraçado. é cómico e extremamente mórbido. Ou pelo menos a forma como esse plano está feito eu acho super mórbido, que é uma imagem, é uma fotografia espetacular, abrangente, e depois tu vês um rapaz magríssimo, e depois aparece a mãe, né? a dançar com aquilo, quer dizer, pensa num ambiente western, uma coisa corre mal ou pronto, um momento de stress, a forma de aliviar aquilo, e muita coisa que pudéssemos pensar seria isso abanar para um arco, não é? A dançar ali. Eu também não havia Mas tantas a opções de expressão dele, entretenimento na altura. Não é? O que é que sim, ele mas ia aquilo não era fazer? propriamente um entretenimento, Bernardo, aquilo era uma Pois coisa, não, era aquilo era um escape, era como uma para ver bola fora de do. Sim, de stress, sim, aquela esponja. sim. Era a bola dele, era andar ali. A expressão dele, daquele corpo magro, naquela imensidão de terreno, ali a fazer aquilo sozinho. Eu achei artisticamente, para mim, dos melhores planos desta obra. E pronto, a obra é muito rica, mas Ok. porque é um plano com significado. Gostei muito mesmo. Pronto, Não, é verdade. é algo que eu não podia não falar aqui nesta Certo, parte com certo. spoilers. Agora, no resto, eu acho que conseguimos captar bastante. Quer dizer, é interessante analisarmos certas cenas
mesmo a própria questão do Phil idolatrar muito um senhor agora não me lembro o nome, se vocês se lembrarem, acrescentar aqui à conversa. Não me lembro, mas era amigo, não é? Do era passado. um amigo muito próximo, que eu penso sinceramente, agora aqui especulando um bocado, que o Phil acabou por ter uma relação idêntica, portanto, como tem com o Peter. Portanto, era como se o Phil fosse o Peter na altura e aquele amigo fosse Engraçado. alguém que ele venerou. Porque o desenvolvimento, o que ele contava, quando ele partilhou com o Peter a história do coisa, e não me lembro agora o nome dele, pá, também não quero estar aqui a inventar, pronto, desse tal grande amigo que morreu. Os traços são iguais, ou portanto, o que ele descreve foi o que acabou por acontecer com ele e com o Peter. O Phil, se calhar acanhado, um rapaz que estudava, porque pensa também neste sentido. Ele, quando era mais jovem, se foi para uma faculdade, ou pronto, levou o ensino mais à frente comparativamente à grande maioria das pessoas que o rodeavam, era porque ele realmente era uma pessoa diferente e uma maneira de estar diferente no mundo ou naquele meio. Portanto, ele naquele meio, se era uma pessoa idêntica como era o Peter, não é? Que procurava o estudo e era mais sensível, isso quer dizer que o Phil também deve ter sofrido uma espécie de bullying na altura, não é? Quando tinha a idade do Peter. Penso eu que poderá fazer algum sentido isto. Mas que depois teve que se adaptar, porque a vida é mesmo assim, às vezes o panorama que nos depreendemos e as obrigações que temos a partir de uma certa altura obrigam-nos a comportar-nos de uma certa forma, e portanto ele habituou-se a ser depois o Phil que nós conhecemos, não é? Aquele macho man, digamos assim, aquele líder, western cowboy. Eu penso que será um bocado por aí. É uma especulação, isso não fica bem claro, mas penso Não, as coisas que tem para aí. É um Finalizo raciocínio só interessante. mesmo. Finalizo só mesmo então a dizer que eu penso que a forma como ele morre, bate a bota, digamos assim, é genial quando tu percebes a estratégia que o Peter usa para realmente se vingar dele, porque no fundo mesmo ele tenta se aproximar dele, nunca se esqueceu se calhar de alguma angústia que carregava consigo o Peter, e através da inteligência e da ciência conseguiu que o Phil morresse, desaparecesse do mundo dele, mas pronto, sem ele, Peter, causar essa, portanto, fisicamente causar esse embate, portanto. E essa inteligência está em total contraposição à violência. Sim. Portanto, sim. que estamos já a associar aqui a um western mais passado, como é estamos a caminhar para uma história de ciência, de inteligência, de uma mas é tipologia de premeditado, é personagem. violência na mesma. Claro, portanto, é violência, o método não é que é deixa diferente. de ser violento. O método é que é diferente. Mas não deixa de ser... Exato. Exato, não deixa de ser violento porque é premeditado. Sim, mas em termos imagéticos, o impacto é outro. É mais bonito assim. Do que propriamente pegarem os dois numa pistola, virarem-se de costas, não é? Afastarem-se e depois... É mais subtil. É mais subtil. Há outra beleza nessa agressividade primal do duelo, né? Desse embate. Pronto, tem outras características. Olha, era como estavas a dizer. Não é melhor nem pior, é diferente. Pronto. E eu... Sim. No cinema, tendo em conta que estamos em 2021 a caminhar para 22, no subgénero dos westerns, eu agradeço imenso diversidade. Portanto, acho que sim. Estamos aqui com um filme que potencialmente terá bastante impacto no género. E será nomeado aos Oscars, naturalmente. Sim, acredito que esteja lá. Sim, acho que acredito. Bem, e sendo assim, meus caros, já sabem o que é que se segue. Este filme é muito fixe, mas queremos mais 3 sugestões do que é que realmente os nossos ouvintes podem ver e dizer, sim senhor, estes meninos tinham razão. Isto aqui realmente é interessante, valeu a pena o meu tempo. Tiago, o que é que tens para hoje? Eu trago um filme que foi a minha última composição para o Barrete, neste caso o Gran Torino, do Clint Eastwood. Ainda não saiu, Tiago, portanto estás a spoiler. Ou então eu estou a dizer isto, mas como o podcast não sai logo, eu vou editar e vai sair, e portanto é um erro que eu estou a dizer. Vamos lá ver. Vamos lá ver quem tem razão, eu ou eu, vamos ver. Não, mas a verdade é que eu acho que o Clint Eastwood
pronto, envelhece, está a envelhecer bastante bem. Neste caso o Gran Torino é já de 2008, mas o que eu vejo é que as suas composições mais recentes têm-me agradado muito. Neste caso, o Gran Torino conta a história do Walt Kowalski, que é um trabalhador aposentado e que foi veterano da que é veterano da Guerra da Coreia, que está a tentar preencher a sua vida com algum significado após a morte da sua esposa, que deixou um grande vazio. A dado momento, ele protege o seu vizinho, o Tao, que é um adolescente asiático, que é forçada por um gangue a roubar o seu precioso automóvel, o precioso automóvel de Walt, que é, neste caso, um grande Torino. E a partir desse momento, em que o Walt protege o Tao, o seu vizinho, há uma improvável amizade que se desenvolve entre os dois, de tal forma que o Walt começa a aprender que se calhar tem muito em comum com os seus vizinhos asiáticos. E isto é quase uns amigos improváveis, mas com mais ação e portanto, e pistolas e tudo mais. É uma desconstrução de preconceitos. Mais agressivo. Mais também. agressivo. E agressivo também, num bom sentido, emocionalmente falando. Este filme é extremamente tocante e em termos de sentimentalmente falando, para mim foi uma descoberta muito interessante. Clint Eastwood é o realizador deste filme e também o protagonista como ator. Deixo a recomendação porque de facto, para mim, dos filmes que eu já vi do Clint Eastwood, e atenção, não foram assim tantos quanto isso, lá está, foram porventura os mais recentes. Para mim, porventura, foi o que me preencheu mais. A Gran Torino. Muito bem. Uma escolha de peso. E boa Sem escolha, dúvida. sim. Também gostei muito, Tiago. Bernardo, Eu tinha aqui what muitas you have? opções. Espera aí, deixa-me adivinhar. A tua escolha está no teu fundo. Está no meu fundo, está no meu fundo. Isto é um plano do filme Beginning, que é um filme da Geórgia, Muito bem. que é de uma realizadora que se chama Dia Kulumbeganshvili. Nunca vou dizer isto bem, portanto não Eu vou acho que repetir. acertaste logo à primeira. Foi de certeza que foi a primeira. E foi a submissão oficial da Geórgia para o Oscar de melhor filme internacional em 2021. E porquê é que eu escolhi este filme? Tinha aqui vários. Escolhi este filme porquê? Porque é muito bom. Porque eu li um tweet. Eu li um tweet de uma mensagem. Portanto, uma rapariga publicou isto, que foi o seguinte. É uma mensagem de Instagram que diz assim: olá, eu vi fotos tuas nuas que mandas para uns gajos e eles metem no site. O meu marido tinha essas merdas, não tens vergonha? E portanto, estamos aqui. Desculpem. Estamos aqui. É o Diego, seguinte. não faça essa cara, por favor. É o seguinte, está uma rapariga a dizer a outra rapariga, por mensagem, ouve lá, o meu marido, né, tem fotos tuas nua. Pá, não tens vergonha. E eu li isto depois de ver o Beginning, que é um filme sobre... Sim, depois de... Exato, eu vi o filme, depois li este tweet. Eu estava a ver, será que ele descobriu o Beginning por causa deste tweet? E eu estava a ver, Não. como é que isto é possível? Não. O Beginning fala sobre portanto, um casal de testemunhas de Jeová que estão numa comunidade e essa comunidade é atacada por um grupo de extremistas. E o desenrolar da história envolve assalto sexual, que por conseguinte é bastante mais humilhante para a mulher do que para qualquer
outra pessoa. E a mulher também começa a gerar sentimentos de culpa que são suportados pela opinião do marido. E eu penso assim, e quando eu li isto, incentivou-me a partilhar este filme, que é um filme completamente art house, aqui com planos de 7, 8 minutos em que há toda uma mise-en-scène elaborada e que está muito... é um filme bastante rígido nos seus propósitos e na sua cinematografia e definitivamente não é para toda a gente. Portanto, é um filme que, se o The Power of the Dog entretém pouco, voltando aqui ao tema, não é o filme, aquele filme de ação no qual estamos à espera de muito mais entretenimento do que sumo em termos de matéria. O Beginning, então, é o extremo. Não é uma roda, não é alguém a filmar uma roda, mas também nem olhar para uma tela pintada a secar, mas estamos mais a caminhar para isso do que para outra coisa. Mas a temática do filme e a forma como cinematograficamente o filme transporta os seus temas e as interpretações muitíssimo bem realizadas e depois a temática, que é aquilo que principalmente me faz recomendar o filme, que é ainda em 2021 estamos a olhar para o assalto sexual ou para razões das quais uma pessoa não tem claramente qualquer culpa e por causa de toda a educação que foi incutida e pressões sociais, continuamos a culpar as pessoas que não têm culpa de nada. E isto irrita-me. Pronto, irrita-me. Não há muitas coisas que me irritem, mas eu leio isto e fico, olha, estou irritado. Pá, leio e estou irritado. Portanto, quando alguém não tem culpa de algo, não vamos depositar a culpa nessa pessoa. É bom senso. É só bom senso. Não é difícil. Portanto, se alguém é violado, a culpa não é da pessoa que foi violada, é do E, violador. portanto, Se alguém tem fotos nuas de alguém, não é, portanto, culpa de quem tirou a foto. É culpa, né, de quem mandou. quem este tem lá. E, portanto, Não, depende. Se eu receber umas fotos assim do nada, umas mulheres nuas, eu não tenho culpa. Tipo, que é isto? Sou culpado? correto, não é correto, não és culpado, mas também a pessoa que as mandou pode, atualmente, estamos no panorama na era da internet, pode não ter sido a pessoa a enviar-te. Né? Pode simplesmente ter sido tu a ir buscar. Exato, e a questão aqui é... Sim, mas eu não estou a falar em ir buscar. Mas a questão aqui é, Pronto, ela aqui... por ter fotos, pelo marido ter fotos dela, não significa que a culpa seja dela, é só isso. Exatamente. Sim, isso é um Exatamente. facto. Pronto, Portanto, é um facto. Estamos aqui a lidar com factos. é por isso que é estamos? preciso ver. Pronto. É uma Pronto. mentalidade pequenina, Epá. fico só por aqui. Pronto. E portanto, este Beginning toca aqui em temas que eu preferia que já estivessem completamente ultrapassados, mas que infelizmente não estão e por isso vejam, mas não esperem muito entretenimento. Bebam 2 ou 3 cafés antes. Mas vale a pena. Vale a pena. Muito bem. E tu, Diogo? Obrigado. Eu gosto sempre quando... e tu, pronto. É assim, eu penso que esta minha escolha já é um bocadinho mais entertaining, apesar de ser um entretenimento um bocadinho diferente. É um realizador com uma marca muito própria, portanto vocês já sabem qual é a minha escolha. Vi no cinema e gostei muito e realmente aconselho vivamente. Eu penso que ainda está na sala de cinema, portanto vejam, enquanto é possível, que é As Crónicas de França, portanto o filme é o título em Pensei que era português. de Nárnia. Não. Que é o The French Dispatch, do Wes Anderson, que, a meu ver, ele pega aqui numa espécie de... A forma de contar uma história, ou neste caso várias histórias, é feita de uma forma editorial, ou seja, de jornal, de uma revista. Portanto, no fundo, ele dá vida, cores, sentimentos a histórias de uma revista, a crónicas, precisamente. Pois, eu ia falar mais à frente. Se também quer ser rápido, isto aqui é só mesmo uma sugestão.
O da Francis Dispatch conta precisamente um conjunto de histórias, que é, digamos, uma espécie de uma revista que é fictícia, apesar de parecer muito real na altura, e eu já estive a pesquisar que houve umas edições físicas que saíram, pelo menos na América, a contar estas mesmas histórias. Portanto, existe uma versão que é só o screenplay e outra que é mesmo as histórias, mas eu não consegui arranjar bem isso, e como tem devido à América, isto não é fácil. Bem, à frente, eu penso que as maiores valências, ou onde o tal entretenimento funciona em conjunto com muitas outras coisas, passa também muito pelo seu elenco. Só mesmo para dar aqui um cheirinho das coisas, temos o Benicio del Toro, temos a Tilda Swinton, que é uma atriz fenomenal, temos Não o vais acabar. Não vais acabar. Temos o badalado Timothée Chalamet, temos a Frances McDormand, que ganhou um Oscar, temos o Bill Murray, apesar de ter uma intervenção muito breve, a Léa Seydoux, portanto agora do James Bond, o Owen Wilson, também conhecido na praça. Bem, e vou parar por aqui, podia aqui mais um ou dois que eram, pronto, mereciam a menção, mas realmente eu penso que está muito interessante, em primeiro lugar, porque a estratégia do Wes Anderson em contar histórias é muito particular, quer seja a nível visual, quer seja das histórias em si, portanto, com diálogos muito fortes, com diálogos que levam à reflexão, mas que são diálogos muito intensos de uma personagem para a outra, portanto, nem tanto em monólogo, apesar disso também existir por vezes, mais quando é um artista ou a personagem em questão é artista, mas, portanto, muito a conversa também do dia-a-dia ser também muito importante. Agora, esse tal dia-a-dia que o Wes Anderson transporta para os filmes é realmente muito diferente devido ao que o Tiago comentou, portanto, a nível de imagem, a nível de planos, das tais simetrias, é uma coisa fabulosa. Eu pessoalmente gosto bastante. É absolutamente extraordinário o trabalho que Penso ele que o faz. Wes Anderson consegue realmente fazer isso. É como se fosse uma espécie de fotografias manipuladas, mas vintage, com muito bom gosto, extremamente complexas algumas delas, e com um trabalho de cor também fabuloso. Portanto, aqui a nível de ambiente visual, eu penso que o Wes Anderson neste momento é dos mais fortes no mundo do cinema. Não, claro que haverá outros e com outras estratégias, mas eu penso que o Wes Anderson consegue muito bem demarcar a sua, portanto, a sua originalidade, e eu penso que isso é uma coisa muito, muito importante nos artistas, desde sempre, mas nos dias de hoje ainda mais, portanto, com as inúmeras ferramentas que temos, e principalmente o cinema disponibiliza muita dessas ferramentas aos seus intervenientes, e eu penso que o Wes Anderson utiliza isso muito bem. É uma narrativa que entretém, que consegue dar asa à imaginação, tem as suas mensagens políticas e também sociais, portanto, sempre fazendo a tal ponte para a atualidade, como o filme que nós falamos, Power of the Dog, mesmo estando numa época do passado, estando no passado, consegue fazer sempre a ponte para o presente. E somando estes fatores todos, não querendo alargar mais a contar aspectos do filme, penso também é uma recomendação bastante forte. Portanto, também temos a tal comédia algo negra por vezes, mas que também complementa-se muito bem aqui nesta história, ou melhor dizendo, conjuntos de histórias, que é este The Francis Dispatch, e acabam até por conhecer um bocadinho mais sobre o que é o trabalhar editorialmente uma revista, um jornal, e portanto tudo o que isso envolve e as partes engraçadas neste método todo. E assim sendo, caros colegas, amigos e camaradas, nos vamos. Tchau, gostamos muito. Queria só referir, mesmo para terminar, que aquela culpa que é depositada na mulher violada tem um fundo religioso. Pronto, como eu referi, eles eram testemunhas de Jeová. Sim. Pronto, e portanto não podia deixar passar esse contexto que não deixei, mas quero reforçar que pronto, ainda estamos aqui com um grande peso da religião. Pronto, não estou a dizer nada assim, de transcendente, se a malta mas se a malta quiser, fazemos um podcast sobre o Beginning. Acho que parece ser uma escolha de peso, principalmente por ser estar nomeado para os Oscars, ou poder ter uma possível nomeação para os Oscars, para melhor filme internacional. Teve, porque foi 2021. Sim, foi na cerimónia de 2021. Não era para agora? Não é para a cerimónia de 2022. Portanto, foi a submissão para 2021 e não constou na lista dos... Então. Não, pois não constou. Ok, exatamente, pois, exatamente.
Não constou, porque são não muitos estava a países. perceber este pormenor, sim. Pois. É fácil. E o Another Round tinha que ganhar, não é? Também. Bom filme. Pronto, assim sendo, também, olha, mas não é por causa disso que, se porventura fizermos um podcast sobre Beginning, não é? Portanto, é perfeitamente elegível, mas realmente com a quantidade de filmes e filmes interessantes para se falar que andam por aí, realmente não é fácil. Portanto, até mesmo nós, a nível de decisão editorial, para o que é que nós vamos discutir ou falar, não é fácil, mas vamos tentar agora arranjar tempo, que é isso que é o mais importante, para nos conseguirmos aqui juntar e uma vez por semana aparecermos aí no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast ou no Anchor, para vocês nos verem ou ouvirem. E não se esqueçam, como às vezes isto não é muito certo, subscrevam o canal e assim vocês já sabem quando é que o nosso próximo episódio está disponível e começam a conhecer uns filmes novos, sugestões, o que acabamos de ver e discutir. Livros, ganhamos e todos. música e Ganhamos todos. temos aí um livro na berra, não é? Também, para falar. um clássico. É verdade. Portanto, estejam atentos, é o que eu tenho a dizer. Estejam isto. atentos e viva o Barreto. Porque Viva o Barreto. a arte, somos nós. precisely. Malta, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana.